nós vamos então participar dessa mesa hoje, irmãos, tendo em vista que o príncipe desse mundo está com os dias contados, segundo o Apocalipse. Ele não tem a palavra final. A morte já foi vencida. Ela não vai ser vencida. Ela já foi vencida em Cristo Jesus. E nós hoje vivemos a vitória sobre a morte com os olhos da fé. O apóstolo Paulo fala lá no Coríntios 15 que ela vai ser subjugada definitivamente lá no futuro, né? E lá em Apocalipse, lá no finalzinho, na inauguração lá do Lago de Fogo, vocês já viram lá em Apocalipse a inauguração do Lago de Fogo? Vai ser inaugurado quando o inferno e a morte serão lançados no Lago de Fogo, né? Mas nós já contemplamos, ainda que em terreno inimigo porque essa terra aqui, embora sendo de Deus, ela foi sujeita ao nosso livre-arbítrio. Ela foi sujeita à nossa decisão. E Deus pagou um preço tão alto pela nossa decisão, irmãos. Alguém diz, se Deus soubesse tudo de tudo mesmo, Ele não criaria o homem com livre-arbítrio, já que Ele sabia que o homem ia pecar. Não é verdade? Faltava no universo pessoas que amassem. E Deus, então, pagou um alto preço por isso. Deu para entender, irmãos? Um preço muito alto. O preço do livre-arbítrio, irmãos, é o amor. É o coração que ama e é recebido com o calor, né, do abraço de Deus. Criaturas que foram criadas com capacidade de se relacionarem com Deus nessa via tão profunda, de sermos acolhidos na própria família de Deus. A vida, a obra, o sacrifício de Jesus, ele expõe, enfim, de acordo com o apóstolo Paulo, o príncipe desse século, o Deus desse século, ele cega, né, o entendimento para que não nos resplandeça a luz da imagem, do Evangelho de Cristo, que é a própria imagem do Deus vivo. Mas esse poder ele não tem mais. Para aqueles que creem, para aqueles que já creem. Para mim e para você. Por isso hoje, quando nós participarmos dessa mesa, tendo em vista a obra daquele que já ressuscitou e aguarda ansiosamente pelo abraço, com uma mesa muito melhor que essa, né, esperando por nós. Para o abraço acolhedor, né? É o mesmo Jesus que falou que nós vamos ser recepcionados na eternidade, né? Ele falou que a gente vai ser recepcionado lá e vai ser uma grande recepção. Não vai ser só o São Pedro no portão, né, como a gente ouve por aí. Nós seremos recepcionados pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelo nosso Senhor, porque Ele já ressuscitou. E a gente não vai dar ouvidos, né, a todas as mentiras, ainda que elas sejam pavorosas, ainda que elas sejam intimidantes. Não, nós não vamos dar ouvidos, porque nós já olhamos além. Jesus Cristo já ressuscitou. Um novo céu e uma nova terra estão sendo preparados para nós, para o nosso corpo, né? Para a nossa adoração, para o nosso serviço, para a nossa comunhão.
E essa mesa fala justamente disso, né? Vocês vão participar e vocês vão fazer isso sempre em memória de mim, até que eu volte. Até que eu volte. Glória a Deus. O pessoal pode me ajudar aqui com a música? Vamos lá. Se você discerne o poder de Deus que atuou em Cristo Jesus, que ainda que morto, reviveu. O salmista diz que quando ele falou de Jesus, né, Davi quando falou de Jesus, que o corpo de Jesus não veria a corrupção, né? Lembra disso? Quer dizer, a morte não vai ter a palavra final. Não vai cair no esquecimento, né? Pais que criam seus filhos, né? No caminho e no temor do Senhor. A morte não vai falar mais alto, né? Porque o corpo de Jesus não viu a decomposição, ele já ressuscitou. E é para aqueles que creem nessa verdade que essa mesa está estendida aqui hoje. E nós, como irmãos, vamos participar dela. Amém? Então, se você recebeu essa fé, né, que te faz olhar além da morte, além dela, te faz contemplar além das fronteiras desse mundo que jaz no maligno. E aí seu coração, para você que olha com fé e cujo coração é cheio da alegria da esperança. Semana passada eu falei isso num culto fúnebre. E eu estive lá e... Difícil você falar para alguém que está diante de um caixão, irmãos, né? Mas a gente fala assim, olha além, olha para Jesus, olha para Jesus. Na medida que você olhar para Jesus, você vai enxergar além da morte, né? Além dela. Ela não tem a palavra final. Não tem. E todas as mortes, e todas as mentiras desse reino que jaz no maligno, nenhuma delas tem a palavra final, né? Filosofias humanas, que vem para desafiar a nossa fé, nada disso tem a palavra final. Nós olhamos além. Por isso hoje, irmão, você que recebeu essa fé, que vem do coração de Deus, para olhar para Jesus. Jesus falou que ninguém vai até Ele se o Pai não levar. Por isso, se você recebeu essa fé que é dom de Deus, olha para Jesus agora. Olha para além, olha para além, olha para além. Do Jesus que crucificado, morreu ali na Palestina, no Gólgota. E que hoje está vivo. E que hoje Ele está vivo, em pé. Amém? Então, se você participa dessa mesma fé que eu participo, né? Então, você é convidado a vir aqui à frente. Você vai participar conosco, né? E nós vamos participar juntos. Então, você vem, pega um pedacinho do pão, um pedacinho, um cálice, volta para o seu lugar e nós vamos participar juntos. Né? Vinde, né? Vinde. E participem da mesa. Este
esse é o meu pão, teu Santo Espírito vivendo em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. Então, para uma igreja que estava plantada no terreno inimigo, né? O apóstolo Paulo escreve para a igreja lá de Corinto, para os coríntios. Ele lê o seguinte, ele lembra o seguinte para eles, né? Ele diz, para essa igreja lá, no meio das minas e dos problemas e dos ataques inimigos, ele fala: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tão difícil a gente se ligar um ao outro. Hoje é difícil até as famílias estarem reunidas em comunhão, em unidade, pai com filho, marido, esposa, igreja, né? Entre irmãos, comunhão. Aí o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele levantou o pão e ele disse: esse é o meu corpo, partido em favor de vocês. Isso basta. Isso basta para pôr fim toda inimizade, todo problema de relacionamento. Porque Jesus foi partido e morreu a morte. E ele ressuscitou. E nós agora, quando olhamos para Jesus, enxergamos além, na vida abundante, né? E o fim da morte e dos efeitos da morte e dos agentes da morte que separam, né?
nas casas, nas famílias. Jesus morreu. E por isso, não participem da mesa de forma indigna. Se você não entende isso, mas se você entende, agora com o coração cheio de esperança, né, com os olhos postos em Jesus Cristo e com Ele na eternidade, no fim da morte, na derrota da morte, dos seus agentes e de todos os seus efeitos, agora participem. Vamos participar, irmãos. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será julgado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Quem come e bebe, tendo discernido o corpo, come e bebe para a vida, né? Para a saúde, para o fim do efeito da morte de todos os seus agentes e todas as suas forças. E nós vamos participar agora. Jesus falou que esse é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Na nova aliança, aqueles que morrem nele ressuscitam. Porque ele já ressuscitou. Amém? Se você crê nisso, vamos participar juntos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade. A oportunidade de participarmos dessa mesa, Senhor. Obrigado. De tudo que ela representa, ó Deus, obrigado. Somos gratos, Pai, pois sabemos que nós não nos aproximamos dela, nós não participamos dela, porque nós merecemos. Nós merecíamos a morte e o inferno, Senhor. Mas o Senhor nos amou a ponto de vir a nós. A ponto de morrer a nossa morte, para que nós hoje vivamos a tua vida, ó Deus, vida eterna que já é presente nos nossos corações hoje. É a vida eterna, Pai, que leva os nossos olhos além, ó Deus. Coloca os nossos olhos fixos, Pai, na grandeza da nossa vocação, do nosso chamado. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Seja agradecido pela tua igreja aqui reunida, Deus. Cada um dos irmãos que hoje compartilha da mesma fé. Louvado seja o Senhor. Seja engrandecido no nosso meio, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Nós erguemos as nossas mãos para te louvar, ó Deus. Te agradecer. Nós alçamos as nossas vozes, que são frutos, Pai, de um coração tocado e alcançado pelo Senhor. Que são fruto, Pai, de uma fé que nos faz discernir o corpo do Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões, mas que foi levantado e hoje nos atrai a Ele. Louvado seja o Senhor pela tua obra, tua grande obra, Senhor. Peço pelas famílias, Deus, por cada uma das famílias representadas aqui. Essa instituição, Pai, plantada pelo Senhor, para proteger a tua criação, para proteger a vida, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelos pais, pelos filhos, pelos maridos e esposas, que os efeitos da morte, Pai, sejam expulsos do nosso meio, na medida em que nós
contemplamos além, ó Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade nas nossas casas e famílias. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que esse mês da família, Senhor, não tenha passado em vão. Em nome de Jesus, Pai. Seja o teu sangue a nos unir, Senhor. Seja o teu corpo a nos unir, Senhor. Dá-nos a mesma visão do Senhor ressurreto. É o que nós clamamos, Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. Vou em paz, meus irmãos. Dá um abraço no seu irmão. Jesus já ressuscitou. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.